Olá, bom dia! Bom dia! Olha a galera sendo convidada aí. Hoje é domingão, vamos lá, dia 19 de abril de 2020. Bom dia, Gleice, bom dia, Gabriel, Jaqueline, Maurício está na área, nosso entrevistado. Vamos lá, vai entrando aí, já te chamo, Mal. Chama a galera, clica no aviãozinho, olha o Carlão aí também. Marcos Freitas, olha aí. Rony, olha a galera aí. Obrigado, bom dia, bom dia. Ivan, Lilian, Jane, olha quanta gente chegando aí. Todo mundo pontualmente, hein? Acho que... Será que vocês colocaram lá um despertadorzinho para todo dia às 11 horas da manhã despertar? Nós já estamos concluindo aí 15 dias, hoje é o 15º dia, são 15 lives, 15 histórias maravilhosas. Olha a Nath aí, Andresa, olha, vamos lá, vamos entrando aí. Vamos chamar nosso entrevistado, ele fez um penteado novo para vocês, ficou horas aí arrumando o cabelo, para que vocês vejam aí o novo layout do cabelo dele, cara, fala sério. Nosso amigo Maurício Alonso, nosso entrevistado de hoje. Ei, Maurício! Tudo bom? Bom dia. Beleza? Arrumou o penteado aí? Deu um tapa aí na careca aí? Deu um tapinha aqui, ó. Aí, garoto! Muito bem, bom dia, como é que você tá? Tô ótimo, e você? Tá tudo bem? Barbinha branca tá demonstrando, tá entregando a idade, hein? Tá entregando a idade, agora não dá mais. Não existe mais, não dava nem pra comprar o Grecinho 2000, né? Nem. Não dá, né? Grecinho 2000. Já demonstrei mais a idade ainda, né? Olha lá, o Carlos não gostou do seu corte, olha lá, tá vendo? Não, caramba. Vou tentar mudar da próxima vez, Carlos. É isso aí. Vamos lá. Muito bom dia, deixa eu ligar meu cronômetro aqui, temos 45 minutos para conhecer a história desse cara fantástico, que também é meu irmãozão, meu brother. E Maurício, com certeza as pessoas também vão se espelhar na sua história, então também vão ver que é possível, né? Em função do que você viveu, do que você passou, em continuar acreditando aí no sonho, né? E aí a gente sempre começa do começo, né? Seu nome, aonde você nasceu, um pouco da sua infância, conta pra gente aí. Nossa, bom, meu nome é Maurício Alonso Martins, eu tenho 38 anos de idade, sou daqui de São Paulo mesmo, próximo do aeroporto aqui de Congonhas, aliás, tá bem aqui do lado do aeroporto. Exatamente. E a minha infância, bom, cresci com os meus pais, né, lógico, pai e mãe juntos, eles que me deram a educação que eu tenho hoje, e tenho duas irmãs, e sempre estudei, tive o privilégio de estudar em escolas particulares, né, meus pais me proporcionaram isso, então eu confesso também que, como todo e qualquer adolescente, né, na época, não se dedicava muito aos estudos, né? Era mais brincadeiras badernas do que o próprio estudo em si. E eu fui, na época de infância, eu era sempre, eu sou ainda, né, uma pessoa super proativa, sempre querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eu estudava, fazia escola normal, e aí eu entrei para o escotismo, fui escoteiro por quase 14 anos de idade, né? 14 anos no total. E fiz teatro também por uns 12 anos por aí. E eu sempre fui fazendo as coisas. Aí fiz judô uma época, um ano e tal. Eu não gostava muito, fiz capoeira. E sempre procurando fazer as coisas, sempre. E depois da escola e tal, né? Fiz uma faculdade. Fiz a faculdade de hotelaria com gastronomia, meu foco era esse. Só que, assim, eu me encontrei... Você tinha uns 18 anos aí, né? Mais ou menos 18 anos? Eu tinha uns 18 anos quando eu entrei na faculdade. Até então você não tinha... Até então você já tinha trabalhado com alguma coisa ou só estudando? Não, só estudando. Só estudando. Eu não... Meu pai, eu queria uma vez, na época tinha aquela coisa de todo mundo trabalhar em buffet, né, quando eu tinha 15 anos e tal, e minha mãe falou, não vai, eu prefiro que você se dedique aos seus estudos, aos seus afazeres, que é melhor, né. Aí eu falei, então tá bom, já que você quer assim... Até porque quando a gente está dentro da casa dos nossos pais e quando a gente é jovem, a gente meio que
é obrigado a aceitar, né? Sim, Normalmente o que eu percebo é que as pessoas que foram trabalhar muito cedo foi por condições mesmo, foi por sim, necessidade, né? sim, Claro sim. que queria, mas também tinha um lado da necessidade. E obviamente, se nós tivéssemos, né, a gente que teve condições talvez de ter pais que nos deram essa oportunidade, temos que ser Sim. gratos a isso e ter Ou, aproveitado isso da e melhor forma. com certeza que para mim ficar pedindo dinheiro para pai e mãe era difícil, viu? Porque você queria Isso. fazer alguma coisa, ir lá no shopping, comer um McDonald's, ir no cinema, aí você tem que pedir para o pai que seja 10, 15 reais. Na época É. isso fazia muita diferença, né? Hoje Sim. nem tanto, mas e aí eu queria fazer alguma coisa, mas a minha mãe falou que não, então só eu. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi um estágio que eu tive por causa da faculdade, né? Que eu Ok. trabalhei, que eu E comecei por que, no mal? Por que, Bourbon. mal, que você escolheu a faculdade de hotelaria? Porque, da onde veio isso? Você pensava em alguma coisa que você queria ser quando crescesse? Como é que era? Quando eu era criança, eu queria ser veterinário, porque eu tinha cachorro em casa, gostava de estar sempre com eles, e eu percebi, quando dos meus 17, 18, eu percebi que assim, existe uma grande diferença em querer cuidar dos animais e gostar dos animais. Sim, Então, então eu percebi que eu gostava dos animais. Eu gosto de cachorro, né? sim. Mas cuidar para mim assim, eu ficava meio, né? Será que eu vou lidar com isso, tal? Então eu demorei um pouco para achar, na verdade, o que eu queria realmente, né? E Tá quando certo. eu comecei a ver em relação à hotelaria e gastronomia, foi algo que me chamou a atenção. E hotelaria, pelo fato de sempre estar envolvido com pessoas, sempre estar conversando com pessoas, de uma certa forma uma cultura diferente, porque você tem vários hóspedes, então você vai aprendendo. E isso me chamou a atenção em relação a quando a gente vê aquela sinopse, quando a gente entra em sites das faculdades, né? Em relação às matérias e tudo mais. E aí, e também a gastronomia me chamou mais atenção ainda, porque você pelo fato de você mexer com a comida, de você a gastronomia é pura química, né? É uma mistura de comidas que você cria, né? Sim. E eu era também, o que me ajudou muito, o fato que eu era uma pessoa super tímida, e o teatro me ajudou muito. E então o teatro me ajudou numa forma de lidar com as pessoas e me chamou a atenção ainda mais porque eu queria algo que eu tivesse constantemente com pessoas, sempre com pessoas, Que legal, porque que legal. eu Juntou o tenho teatro, juntou o desenvolvimento pelo movimento escoteiro também, juntou ju- tudo isso, e isso aí mesmo, onde você acabou chegando nesse ponto aí. isso mesmo. E só que quando eu fiz, estava na faculdade, tal, fiz o primeiro estágio, eu entrei, comecei a trabalhar num hotel, era um estágio rotativo, né? Então comecei como mensageiro, depois eu fui para recepção, depois eu fui para salão, e então eu tive uma experiência bem grande daquilo que tinha dentro da área, né? E gostei da parte gastronômica ali dentro de hotéis. Então eu Como é comecei. que foi? Como é que foi, mal, o sentimento assim de começar a trabalhar mesmo? Porque você, no contrário da mão de obra da história de outras pessoas, o seu primeiro trabalho foi por conta do estágio. O estágio a gente sabe que é obrigatório. Mas como é que foi você ganhar o seu primeiro dinheiro assim? Você lembra o que você comprou com o seu primeiro dinheirinho? Nossa, assim, era um estágio que me ajudava em R$ 350 na época, né? E eu falei, caramba, meu, vou ganhar meu primeiro dinheiro, né? O que eu vou fazer? Tipo, tava na faculdade, então o que era? Foi a primeira vez que eu fui para um bar, paguei a minha própria conta, né? E eu fui no shopping e comprei uma calça. Na época eu usava uma calça que chamava calça Big, uma calça grande e tal, e aqueles tênis de skatista. Então eu comprei essas duas coisas, uma calça Big e um tênis para andar de skate. Na época eu andava, né? Então isso para mim foi muito gratificante, porque eram R$ 350 eram meus. É legal, eu sempre faço essa pergunta, né, nos cursos, né? O que você comprou com o seu primeiro dinheiro, né? Porque eu tenho até hoje um rádio na minha casa, fala minha mãe, um rádio toca-fita da CCE, e foi a primeira coisa que eu comprei no salário de março de 1987, olha lá quanto tempo faz, Né? né? E aquilo para mim não é pelo rádio em si, porque ele funciona até hoje.
mas tem um carinho enorme por aquilo, porque é um objeto onde demonstra ali minha partida, né, meu ponto de partida. Sim, acho que tudo que você compra, né, que você pega com sustento seu, com aquilo que você lutou, você costuma dar mais valor, né? Com certeza. E eu queria colocar também uma parte assim, eu comecei um estágio que eu trabalhava na época, né, 12 horas por dia. Então Caraca. eu entrava às 3 horas da tarde, ou 2 horas da tarde, mais ou menos isso, e saía às 11h30, meia-noite, por aí, né? Ou tinha vezes que eu tinha que fazer plantão lá e tudo mais. E aí eu lembro que eu tinha falado que eu fazia muitas coisas, e aí eu tive que radicar de algumas coisas, porque não dá para fazer tudo, não dá, né? Eu fui diminuindo as coisas, né? Na época, lembra que eu fazia teatro? Eu entrei na faculdade ainda fazendo teatro. Né? Sim. Eu fiz teatro até 2012. Só que me atrapalhava muito em relação São a as ensaios. escolhas, né? São as escolhas que a São as gente vai tendo que escolhas. fazer, e por mais que a gente goste de coisas, a gente tem que abrir mão de umas para poder ficar Justo, bom em outras, né? justo. Aí eu me dediquei mais ali. E foi quando eu decidi, eu estava fazendo um estágio em um. Aí quando eu terminei a faculdade, né, de hotelaria, eu entrei em outro para focar mais em restaurantes. Então comecei a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Praticamente eu não tinha vida na época, né? Sim. Mas eu adorava fazer isso, porque para mim quanto mais coisas tinha, era mais experiência que eu tinha. Aí foi quando eu vi que uma coisa faltava para mim, que eu vejo que aí tem bastante gente que tem uma grande, né, alguns, na verdade não é grande, né, alguns mais, outros menos, o famoso inglês. Famoso inglês, Você porque percebeu que naquele mundo você precisaria do inglês. com certeza, porque como é que eu iria me comunicar com um hóspede que vem dos Estados Unidos, que vem de qualquer outro país, se eu não sabia inglês? O que eu tive de inglês foi na escola. Eu tive também a oportunidade de ir para a cultura inglesa e seu LEP, foi escolas muito boas, só que adolescente não estuda. Não dá valor. Não dá valor. Literalmente a gente não dá valor, né? Não dá valor. Né? Eu falava, caramba, se eu tivesse feito lá, eu estaria hoje, né? E aí foi quando, assim, no decorrer, eu fui, não estava só lá, eu saí de lá, fui para outros hotéis, fui pro Bourbon, comecei no Bourbon, fui no Beauty Towers, Meliá, Farrete na época na Paulista, e foi Ou subindo. seja, só hotel top, que só tinha teoricamente contato com o idioma, o inglês começou a bater na bunda, literalmente Bater. precisou. Mas começou mesmo, e aí do nada eu saí dessa área de hotelaria com gastronomia, né? E entrei numa empresa que trabalhava com seguro de carro. Nada a ver, né? Mas era algo para ganhar dinheiro. Então eu entrei lá, foi assim, mais uma experiência para saber como é que funciona. E foi nesse despertar, quando eu estava nessa empresa, que eu falei assim, para mim, eu preciso ir para fora. O único jeito de eu aprender inglês foi ir morar fora. Aí eu fui falar com meu pai, falei assim, eu vou morar fora. Ele falou, ó, se você quer morar fora, você procura, você vê, e você vê quanto custa. Eu nunca vou esquecer disso. Eu tive a conversa com meu pai em maio de 2007. Você tinha quantos anos nessa época, mano? Eu tava com 27, 26, 27. 26, 27 anos. Olha o Lucianão Isso. aqui, olha o Fabião também aí, a galera tá chegando. Opa! Bom. Abraço. Você tinha 27 anos, então quando você tomou, olha lá, pessoal, 27 anos, teoricamente já estava graduado, já estava se especializando, já trabalhava em bons hotéis, mas Sim. sentiu necessidade de ter o idioma para dar um upgrade na carreira. Sim. Aí enxergou a possibilidade de ter que buscar isso lá fora para dar um up, para ser mais rápido. E foi assim, a dificuldade foi como é que eu encontrei, né? Eu morei na Irlanda. E como é que eu achei a Irlanda? Como é que você chegou a decidir pela Irlanda? Porque eu tentei o Canadá, o meu visto ele foi recusado na época, porque tinha que ir uma grande burocracia no Canadá, falar algumas coisas, partes de
financeira, tal, tudo mais, e eu não consegui na época. Mas isso foi antes, né? Foi um primeiro pensamento que eu tive. E a Irlanda, na época, como é que eu cheguei lá? Tinha não era um site, né? Uma coisa chamada Orkut. Orkut. Eita, nós, hein? A gente E não lá, pega a idade quando a gente fala de Orkut. e lá no Orkut eu achei uma amiga minha que estudou comigo na quinta série. E aí eu olhei assim, ela estava lá na Irlanda. Eu falei, deixa eu ver como é que é. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, oi, tudo bem e tal, né? Porque fazia mais de 10 anos que eu não via ela. Na quinta série, Sim. muito mais. Eu falei, oi, tudo bem? Não sei se você lembra de mim e tal. Eu queria saber a respeito da Irlanda, como é que funciona, como é que você foi. Ela, tá, tudo bem. Lembro sim de você, você não mudou nada, né? Porque, na verdade, tirou cabelo, né? Só isso. Pelo menos tirou eu e desceu, né? Tirou e desceu, veio pra cá. E aí ela me explicou como é que fazia e tal. E eu fui atrás. Aí eu fui atrás de uma agência, né? Para ver como é que funcionava. Aí a agência me funcionou, me explicou, falou que você vai lá, você vai ter 2 semanas para ter dentro de uma host family, que é uma casa de família, e você vai ter a escola por 6 meses, né? E de lá você vai se virar. E você precisa ter uma quantia para você depositar num banco. Aí eu falei, ok. Aí eu fui lá, né? E expliquei pro meu pai. Meu pai falou assim... Foi lá no patrocínio? Fui lá no pai e falei assim, pai, eu fui lá, fui atrás, vi, é assim, assim, assado. Meu pai, tá bom, e como é que você pensa em fazer isso? Porque eu não vou te ajudar não. Se você quer, você vai por sua conta. Aí eu falei, tá bom. E na época eu tinha comprado um carro, eu tinha um carro, né? E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Olha aí, vamos fazer um parênteses nisso, olha lá. Conhecendo a tua história, conhecendo seu pai, sua mãe, né? Eles tinham condição de bancar isso para você, mas olha a importância de fazer você dar o devido valor, obviamente, com certeza, talvez até completar alguma coisa, mas para que você se virasse, desse o jeito Sim. de não simplesmente pegasse tudo de mão beijada e não dar o devido valor, né? Sim. E aí eu falei, vende meu carro. Vende meu carro e dá o dinheiro. Aí meu pai falou assim, você tem certeza? Eu vou vender seu carro, você não vai ter carro para andar. Eu falei, tenho. Aí ele falou, então tá bom. Você sabe as dificuldades que você vai passar? Eu falei, não, eu não sei a dificuldade que eu vou passar, mas eu quero saber o que é. Sim. E eu queria aprender inglês. E foi quando meu pai, o que ele fez? Ele me deu dinheiro e vendeu o carro depois. Sim. Né? E dia 25 de junho eu estava embarcando para a Irlanda. Maio, junho, ou seja, um mês. Isso. E eu sempre falo para as pessoas assim que querem morar fora, que querem fazer um intercâmbio, não pense, faz. Porque se você pensar muito, você não vai. Sim, se pensar muito, a gente não tem coragem. Não tem coragem. Bom, enfim, eu fui, embarquei lá, cheguei na Irlanda, eu pisei fora do aeroporto, e lembrando, né, foi a primeira vez que eu fui para fora, consciente, né, eu fui para fora quando eu era menor, mas eu não lembro, então, e foi a primeira vez que eu fui sozinho para fora. Eu pisei fora do aeroporto, eu falei, eu não sei falar inglês, eu não sei nada, tinha anotado aqui o endereço. O que eu vou fazer? Eu quero voltar, não dá para voltar. Não dá para voltar para casa. Não dá para voltar. Ou você vai ou você vai. Aí eu cheguei pro taxista, mostrei o endereço, que era da casa de família onde eu ia ficar. Aí ele falou, ok, não sei o caminho que ele fez, ele pode ter virado Dublin inteiro, em Dublin, né? Não sei, mas eu cheguei no meu lugar. Cheguei lá na casa de família. Como é que foi essa chegada? Como é que foi essa chegada? Eu estava tão deslumbrado porque
eu sou muito observador com as coisas, né? Então eu comecei a ver o que tinha de diferente daqui com lá. Então são coisas que para as pessoas podem ser poucas ou pequenas, mas, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha fio, não tinha poste, né? Os fios em cima, era tudo subterrâneo, então era uma coisa bem limpa, né? Quando você olha. E aí você olhando assim as pessoas, tipo, os ônibus, né? Porque aí os ônibus aqui nem na Inglaterra, são 2 andares, né? Aí você olha assim, meu Deus, e você fica deslumbrado com as coisas, né? O próprio táxi em si, ele é diferente, né? A mão é diferente, inclusive. A pessoa estava dirigindo mudando a marcha com a esquerda. A mão inglesa, né? Eu falei, a mão inglesa. Eu falei, que é isso? Eu vivi isso ano passado, nessa época na África do Sul. É muito estranho. É muito estranho. Então eu comecei a ver. E quando eu cheguei na Host Family, a mulher abriu, foi toda receptiva. Falou em inglês e eu não entendi nada. Eu entendi que ela falou bem-vindo e só. eu só fazendo assim, tá, ok. Aí ela percebeu que eu não tava entendendo nada. Aí, por sorte, tinha um brasileiro dentro da caixa, chamado Marcel, e também queria fazer, que eu tava preocupado, porque a minha aula já tinha começado. Eu cheguei lá em plena, dia de semana, 9h30. Minha aula começava às 9h. Eu tava desesperado, porque eu tinha que ir pra aula. Aí o Marcel, ele estudava na mesma escola que eu, falou assim, não, relaxa, não tem problema. Você fica aí e tal, e aí amanhã você vai comigo, só que é o seguinte, eu tenho outras coisas para fazer. Você vai comigo uma vez, então você passava a decorar o caminho. A gente ia a pé. E não era perto, não. Era uma caminhada de uns 20 minutos. Mas ainda dá para você fazer tudo a pé ou de bicicleta. Não é uma cidade grande. Sim. E aí, no outro dia, né, ele me explicou tudo como funciona e tal. Na Host Family eu preciso falar isso, que tipo, a alimentação é completamente diferente, né? Você está acostumado a comer sempre uma mistura e tal, e lá ela deixava um copinho de leite lá, uma torrada passada com manteiga e acabou. Esse era o seu café da manhã, né? E eles são completamente rígidos e foi onde eu aprendi em relação ao horário. O seu almoço é meio-dia, ele é meio-dia. Se você chegar meio-dia e meio, você não vai ter mais almoço. A janta é às 19 horas. Se você chegar às 19h30, você não vai ter mais. Eu senti isso na pele em relação a ônibus, porque os ônibus eles têm um horário para passar no ponto. 18h07, 18h07 ele vai estar lá na sua frente. Na sua frente. Se você chegar lá a 1 minuto depois, ele vai fechar a porta na sua frente. 2 minutos depois, ele vai fechar a porta na sua frente e vai seguir. Ele não vai te esperar. E funciona. Eu vi isso em Londres, eu vi isso em Liverpool, eu vi isso em Manchester. Na hora, você olha assim e fala, não, mas esse ônibus não vai chegar no horário. Tem uma plaquinha lá, horário. Daqui a pouco você vê, ele abre a porta na sua frente. É isso aí. Muito louco isso. Muito mesmo. Né? Foi assim, a gente vai aprendendo, né? Com outras culturas, a gente vai pegando as coisas para nós, absorvendo e aprendendo cada vez mais. É um choque, na verdade, de cultura, né? Um choque positivo de cultura que você traz lições, né, para cá. Bom, estamos com 22 minutos aqui na live, tem 30 pessoas aqui te ouvindo. Sua história vai ficar gravada aqui no YouTube também para depois eternalizar isso. E aí, vamos lá, nós temos mais uns 5 minutos para você me contar o período aí da Irlanda aí de uma forma bem compacta. Como é que foi fazer o curso, vender jornal, que eu sei que você vendeu jornal, vamos lá. Eu cheguei na escola, a escola ela não é que nem aqui no Brasil, que você tem um início, você chega lá, você tem que fazer um teste do seu nível de inglês, e você fazendo inglês, você já entra numa sala de aula, já dando aula no meio, que tá rolando. No meio, já tá rolando. E por incrível que pareça, eu não tinha nada de inglês. Eu fiz o teste, eu entrei no intermediário. Eu falei, meu Deus, eu entrei no intermediário, deve estar bem, né? Quando eu entrei na sala de aula, eu vi o professor falando, eu não estou entendendo nada. Eu falei, não dá, eu não consigo nem acompanhar a aula, não sei nem o que ele está explicando, não faço nem ideia. Aí eu voltei na recepção e falei assim, tem como eu voltar? Porque eu não estou entendendo nada que ele está falando. Ela falou, se você quiser, você pode voltar para o pré-intermediário. Eu falei, eu prefiro. Então eu voltei no pré-intermediário, entrei no meio da aula,
e vi algumas coisas, comecei a relembrar que eram coisas que eu já tinha aprendido, que é muito mais fácil. E foi aí. Um passinho para trás para depois pegar a base e depois alavancar. Isso, e foi o que eu fui fazendo. Né? Uma das coisas que me ajudou além das aulas foi que eu ia muito no cinema, e no cinema não tinha legenda, eu tinha um cartão que você pagava mensal para ir no cinema, e você assistia quantos filmes você quisesse. Eu assisti, 10 vezes Harry Potter e a Ordem da Fênix na época. Então, eu falei, caramba, né? Até você pegar tal e tudo mais, então eram coisas que você aprimorava o seu listening, né? E então, meu primeiro emprego, que foi um fator muito importante para mim e é de grande dificuldade, as pessoas que quando vão para fora não acham que é fácil. Você tem uma dificuldade e o que vai fazer você vencer quando você está fora é a sua persistência. Porque eu chorei sim quando eu estava fora, eu senti saudade dos meus pais sim, senti saudade dos meus amigos sim, e persistência. E se você está indo para aprender a falar inglês, você tem que, o seu foco é o inglês. Porque vai ter brasileiros lá, assim como eu tive brasileiros lá. Se você ficar lá falando português, você não vai estar aprendendo nada. Tanto que tinha coisas de pagode lá, inclusive, né? Pagode eu vejo aqui. Mas enfim, eu fui aprimorando listening e tal. O meu primeiro emprego que eu encontrei, foi entregar jornal. Eu acordava das 6, né, numa estação do Luas, que é como se fosse um monotrilho que fica por cima, né? E na última estação do Luas, na época, eu ficava entregando o jornal, que eu trabalhei no Metro Newspaper. E era a única fala que eu falava era good morning, só. E entregava o jornal. E assim, depois que você acha seu primeiro emprego, tudo começa a fluir. Então você começa a achar outros. Então, assim, eu tinha muito tempo vago, né? Das 6 às 9 eu entregava jornal. Das 9 ao meio-dia eu tinha aula. O que eu fazia depois? Eu ia para casa. Mas eu queria ocupar um tempo. Então eu imprimia currículo em papel mesmo, né? E entregava. E foi quando eu consegui um segundo emprego como catador de copo num pub. Olha isso. E eu ficava catando copo. E aí eu ficava olhando pro bartender, ele ficava lá e me ensinava uma coisa ou outra e tal. E eu tinha feito hotelaria com gastronomia, eu tive aula de bar. Foi quando, alguns meses depois, eu virei assistente do bartender. Então eu ajudava ele a fazer algumas coisas. E eu ainda estava... Quanto tempo em geral você ficou lá? Quanto tempo você ficou na Irlanda, assim, o pacote completo? 2 anos e 2 meses, mais ou menos. E eu lembro também que você já me contou Cheguei essa história, que você aproveitou também você tinha algumas folgas, e nas suas folgas você aproveitou para viajar, conhecer vários países. Tem seu lado bom também do intercâmbio, né? Ali em volta você conhece um monte de lugar, né? Pelo fato de você estar ganhando e estar ali recebendo na própria moeda, né, que é euro, ali você tem uma grande facilidade de você viajar ali, né? Então você pega algumas promoções, Ryanair, Air Lingus na época, e então eu conheci alguns países que foram para mim gratificantes. Eram sempre 1 semana, 3 dias, 4 dias. E antes de eu voltar para o Brasil, eu decidi fazer um mochilão de 1 mês. E viajando por vários países. E eu voltei voltei de cruzeiro para o Brasil, né? 14 dias na área. Por que você voltou para o Brasil? Você voltou para o Brasil com algum projeto na cabeça ou simplesmente porque você já tinha conseguido, de alguma forma, aprender o idioma e voltou para o Brasil? Não, eu voltei para o Brasil devido à crise que teve de 2009. Né? Sim. Então, teve uma grande dificuldade em relação às pessoas, estudantes estrangeiros que estavam fora, né? E não estavam recebendo e não estavam ganhando, estavam pegando o emprego das pessoas que eram de lá, né? Sim, o que acontece normalmente quando tem crise, os imigrantes voltam para seus países de origem. Aqui você tinha sua família, a sua história. E aí eu voltei para cá, resolvi fechar com uma chave de ouro lá. E chegando aqui no Brasil, Mal, o que você pensou em fazer? Você já tinha inglês, já tinha experiência de hotel, de hotelaria, de restaurante? O que você pensou em fazer? Eu cheguei aqui no Brasil, fiquei uns 3 meses desnorteado, porque eu olhava aqui assim, já tinham passado 2 anos lá, mal falava
o português, né? Vamos colocar assim. E eu olhei aqui como eu precisava me readaptar aqui de novo, né? E Sim, morar com os pais, depois que você está morando sozinho, também é meio estranho. sim. E então eu fiz uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em SGI, que é focado em segurança no trabalho, né? Tá. Gestão em segurança no trabalho, né, e outras coisas mais. Tá. E foi aonde eu fiz no Senac, e eu fiz um ano de pós-graduação. Lá, me formei e tal, e aí eu entrei dentro dessa pós-graduação. O meu professor de parte de finanças na pós-graduação me convidou para trabalhar num bistrô ali na Paulista, mas não na parte da cozinha, mas uma parte mais administrativa, né? Então eu fui gerente por meses, na verdade, 4 meses, né? E aí eu saí de lá e fui trabalhar na Time for Fun. Tá. Para quem não conhece, é a Tickets for Fun, né? Que era responsável por alguns eventos Que vende bilhetes, que vende, na vem, verdade, os ingressos, os bilhetes online, né? que tem aqui. E aí eu fiquei sendo assistente, né? Responsável pelaquela parte da entregar pipocas, refrigerantes, né? E foi tipo a Time for Fun era responsável pelo Circo du Soleil aqui no Brasil e vendeu para essa parte de merchandising. E aí eu trabalhei na Time for Fun nessa época, né? Entregando aí, sendo uma das pessoas que entregava também pipoca, refrigerantes e tal. Só que eu sempre fui uma pessoa mais proativo, sempre queria saber as coisas, e eu vi que as pessoas, e lá eu tinha, como posso dizer, aprender mais sobre culturas, porque no Circo tem muito mais, né? Sim, sim. E eu fui olhando assim, até que um dia eu fui convidado pelo circo para trabalhar com eles. Então eu saí da Time for Fun e trabalhei com eles. Só que quando eu entrei no circo, eu entrei Vamos lá, trabalhando. vamos fechar essa parte bem legal para eles entenderem que você teve um momento na Irlanda e voltou para o Brasil, aquele momento da readaptação, foi Sim. trabalhar com os tickets e tal, e de repente você, por conta de ser curioso, de ser proativo, de querer aprender mais, Sim. foi somente convidado para ir trabalhar no Circo de Soleil, nos espetáculos aqui no Brasil, certo? Certo. Isso. Só que aqui, assim, estava aqui em São Paulo e ele falou assim, ó, a gente está precisando de gente para montar aquelas tendas, aqueles toldos que quando vocês vêm trabalho aqui, era braçal mesmo. Era braçal. Eu falei, então vamos aí, eu quero aprender. Aí eu fui e trabalhei ali subindo e descendo todo por um mês e meio. Olha que legal, pessoal. Olha que legal pegar as oportunidades, né? O cara já estava formado, pós-graduado, especializado, tinha inglês. E se de repente entende no momento que ele tem que ir lá embaixo na base, no solo, de novo, para fazer trabalho braçal, para aprender mais, para ter contato com outras áreas. Isso é extremamente interessante e humilde da parte das pessoas. Muitas vezes a gente acha que não pode voltar para trás para aprender coisas novas. Mal, estamos com 31 minutos. Preciso que você fale do momento do Circo de Soleil aí em 2, 3 minutos. Vamos lá. Beleza. Eu fiquei um mês e meio aí, né, subindo e descendo todo, e aí eu fui convidado também ali, porque eu queria chegar mais próximo e aprender mais inglês, aprender mais outras culturas. E aí eu fui convidado a entrar para a cozinha. Na época, né, se chamava aqui no Brasil como uma cozinha internacional. E certamente porque sabiam da sua história, sabiam da sua experiência, sabiam da sua formação. Não foi convidado à toa. Vamos entender que a nossa história, a gente não recebe convites à toa. Tem uma ligação. Ele perguntou, eu tenho uma vaga na cozinha, se interessa? Eu falei assim, eu fiz gastronomia, né? Me interessa muito. E aí foi quando eu entrei lá, fiquei na parte do salão, aí foi onde eu me envolvi mais com os artistas. Então no fim, eu era no final de tudo, né? Porque eu comecei na parte do salão, me envolvi no salão, depois eu fiquei na parte na parte dos frios, numa parte maior como era dos quentes e tudo mais. Então, é legal que você me contava que você fazia as refeições deles, 4 refeições por dia,
de vários países diferentes, com vários tipos de comida, e saía distribuindo ali para eles comerem, né? Na verdade, funciona, né, como um buffet. Então, Um grande buffet com várias opções. Eu terminei como sendo um dos responsáveis pelo café da manhã e almoço dos artistas. Então, como é que funcionava isso? Todo dia a gente se reunia, né, com as pessoas da cozinha e falava assim, qual vai ser o cardápio de hoje, de qual nacionalidade. Então a gente decidia qual era a nacionalidade do dia, escrevia quais eram os pratos principais, entrada, prato principal e tal, e colocava na lousa e tinha um buffet referente àquele país naquele momento. Legal, legal. Era Foram quanto tempo de Circo du Soleil? 2 anos e meio. Tá. Mais ou menos. E agora conta pra gente, vamos entrar no mundo da aviação. Da onde veio a vontade de ser? Até então você não imaginava ser comissário, não pensava nada. Já estava com quantos anos? 32. 32, beleza. Então, como que foi? Agora vamos direto pro mundo da aviação aí, vamos lá. Como é que foi você querer ser comissário? Onde veio essa ideia? Bom, a ideia não foi minha. Quando eu estava na casa dos meus pais, uma amiga da minha mãe falou, nossa, você tem cara de comissário. Você já tentou? Eu falei, pra mim, comissário era só mulher. Eu só via mulher, né, dentro do avião. Daí eu falei, tá bom, eu vou procurar saber, né? Sim. Várias escolas. Travou um pouquinho a internet aí. Oba! Voltou? Mal? Oi? Voltou. Então aí você só achava que só tinha mulher e procurou saber. Vamos lá. Procurei saber, descobri que tinha homens e tal, tudo mais, me apareceu escolas. E aí eu entrei na IACOM, né? E foi aonde eu me identifiquei completamente dentro da aviação. Conforme foi tendo as disciplinas, você foi, caraca, é isso? Sim, mano, é isso aí. Tava reunindo as coisas que davam, que eu conseguia fazer e tal, em vários lugares e tudo mais. Falei, caramba, olha lá, isso. Tá falando aí como a história se identifica. O legal dessas lives, pessoal, por isso que eu tô fazendo live todo dia, 30 dias, com histórias, porque a gente não se identifica com uma, se identifica com outra pessoa, né? Vamos lá, e você fez o curso de comissário, 4 meses, sobrevivência, toda aquela história toda, tudo isso aí. Passou na prova da ANAC. Passei na prova da ANAC, aí começou o famoso, né? Agora, como é que eu entro numa companhia aérea? Na época existia, né, as 3 companhias, né, que tinha, né, a Avianca, a Latam e a Gol. E a Azul tinha. A Azul tinha, era o começo da Azul, inclusive, né? Isso, 2009, 2010. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Famoso currículo e tal. E em 2013 eu fui chamado para uma seleção, a Avianca na época. Tá, você já tinha se formado, você passou na ANAC em 2012? 2012. 2012. Você estava com quantos anos, então? 33. 32, 33. Porque eu faço aniversário em setembro, né? Então com 33 anos praticamente, você entrou no mundo. Olha lá, com 33 anos, começou do zero a carreira de comissário. E aí beleza, aí foi chamado pela Avianca. A primeira seleção sua foi a Avianca? Foi, a primeira seleção. Onde eu não passei. Eu fui até o finalzinho e não passei. Tomou um belo de um não. Um belo de um não. Não Como é que foi essa frustração? Como é que foi a paulada? Nossa, eu fiquei mal porque eu comecei a falar assim, mas como assim, né? Porque a pessoa, eu fiquei, o que me deu a negativa? Hoje eu entendo isso, foi o meu nervosismo, não foi a minha capacidade, foi o meu nervosismo. Falta do controle emocional. Falta do controle emocional e não saber me apresentar, né? Não saber se vender, né? E isso acaba lhe prejudicando de uma certa forma, porque conteúdos e coisas, matéria tal, você vai aprender no seu dia a dia. Sim. E aí me frustrou muito e eu comecei a pensar, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, o que é de errado. Foi aonde eu conheci você e a Melhorando Pessoas. Eu já sabia que eles tinham conhecimento seu, porque você tinha pegar algumas vezes você ia lá com o pessoal. Nesse período, 2012, a Avianca contratou a IACOM, contratou o espaço da IACOM para dar treinamento, porque a gente ficou muito grande e o nosso espaço era pequeno. Então a gente alugou as salas da IACOM. Foi lá que com certeza você me viu, mas não me conhecia. E foi me conhecer depois lá no nosso escritório aqui, no metrô Conceição, né?
E aí Aí foi eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, cara, você reprovou? Não tem problema nenhum, beleza. Só que eu preciso ver você participando de um treinamento para saber o que está acontecendo. Eu lembro até hoje, pessoal, imagina uma sala pequenininha que cabe 15 pessoas e um cara desse tamanho que vocês estão vendo aí, ele não é uma criança pequena, tremendo mais que uma vara verde para se apresentar para mim, lembra disso? Oh, demais, a minha dificuldade era grande em relação a me apresentar, contar a história minha, né? Quer dizer, não sabia contar a sua história, porque história você tinha, né? Olha que história Sim. maravilhosa ele Sim. tem, mas não sabia contar. Aí fez o treinamento com a gente, né? A gente se preparou, ainda levou aí mais um tempo, quase um ano, né? Para você ter outra oportunidade, né? É um ano praticamente, né? Porque eu entrei em outubro, depois eu entrei na mesma companhia na qual eu reprovei. E aí você fez seleção 2014. com muito mais confiança e passou na mesma empresa que tinha reprovado um ano atrás. Justamente, em 2014. Que bacana. De 2014. Beleza, eu era seu coordenador ainda, eu fui coordenador da última turma, né? Turma 27, né? Você, o Luciano, a Bárbara, a galera toda. E você fez o treinamento, beleza? Aquela coisa toda que a gente já sabe como é, desafiador e tal. Mas conta pra mim, como foi colocar o uniforme a primeira vez e voar? Nossa, caraca, assim, foi maravilhoso. Quando eu coloquei assim, eu tava nervoso, porque a gente coloca o uniforme e vai encontrar o seu instrutor dentro do DO, que a gente chamava, né? Ali onde se reúnem todos os comissários. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não conheço ninguém. E aí eu olhava assim, eu falei, caramba, me sinto importante. Me sinto importante, né? Praticamente de terno e tal, uma malinha, né? Eu falei, caramba. E quando eu cheguei lá, assim, eu vi aquele mundo da aviação, nossa, me surpreendeu. Né? Assim, tipo, eu falei assim, caramba, olha só como é que é. E essas coisas, foi um sentimento que é difícil de explicar, né? Porque é uma coisa não tem como, a gente tem que viver, a gente tem que incentivar as pessoas que estão nos ouvindo aqui a viver esse sentimento. Por mais que a gente conte, cada um tem o seu. E você aprende muito, aprende muito mesmo. Demais. Mas foram praticamente 4 anos de avião, né? 4 anos voando todo o Brasil, voando voos internacionais. Sim. Você fez aí Nova York, Miami, Santiago, né? Sim. E assim, um resumo, assim, como é que foi ser comissário para você? Porque você é comissário, vai continuar sendo, Sim. né? Mas como é que foi voar esses 4 anos, até o momento que a Avianca, lamentavelmente, fechou as portas, né? Sim. Não estaria voando lá até hoje, mas como é que foi ser comissário para você? Te completou? Nossa, para mim era coisa que não precisava de mais nada. Eu sempre fui uma pessoa que sempre iria e continuo aprendendo. Mas ali foi assim, pô, eu me achei ali. Eu fazia as coisas que eu gostava, conversava com as pessoas, e achando mais, né, vendo as culturas e observando mais, aprendendo mais, porque cada pessoa que eu vinha lá, que eu voava, era uma história diferente. E quando você vê a história de cada um, você tá pegando um pouquinho para você. É uma interseção de histórias, né? Cada voo você aprende um pouco mais com a história do outro e você vai como se você fosse ficando mais forte cada vez mais, né? E é algo assim que você fala, caramba, né? É meio clichê isso, mas você tá cada dia num lugar, é sensacional. Para mim era sensacional. Você tá lá muito um bom. dia e você fala, amanhã eu vou estar em outro lugar. Houve aí o sentimento também, obviamente, do fechamento da Avianca, obviamente. Eu sei que você está nessa pegada aí de recolocação. Você tem uma história diferente dos outros que já passaram por aqui, que ainda continuam voando. E como é que está agora esse sentimento de continuar se aprimorando para se recolocar? Porque é fato, você vai se recolocar, desde que as coisas aconteçam, você vai se recolocar. Como é que está esse sentimento de ficar em casa, se preparando e sempre pensando positivo? Uma vez eu coloquei o uniforme, eu vou voltar a colocar o uniforme de novo. Queria que você deixasse isso como mensagem para as pessoas, né? Que já viveram, querem se recolocar, e aqueles que ainda não viveram. Eu falo assim, todos nós temos uma dificuldade, né? Sempre tivemos. E tudo, a gente vai passar por aquilo que a gente tem que passar. Não tem jeito. Seja amanhã ou seja antes, você vai passar por alguma dificuldade. E eu costumo falar isso, são as nossas dificuldades que nós temos as oportunidades. Então, ou seja, nessa dificuldade você tem e sempre vai ter oportunidade de fazer algo diferente.
Não é legal ficar você o tempo todo em casa devido à situação que se encontra, o mundo se encontra hoje. Mas também é uma mensagem para vocês da gente pensar um pouco em nós, né? O que a gente está, como a gente está sendo. E olha o quanto de tempo a gente tem para se aprimorar, para aprender, para, independente se for matérias, ou aprender sobre si mesmo. Então é uma coisa assim que, quanto mais você colocar pensando positivo, olhar na frente do espelho e se ver vestindo um uniforme, independente de qual seja. E principalmente, né, Mal? Principalmente nessa hora que vale a pena nós termos a nossa história, olhar para a nossa história, ver aquele cara que estava entregando jornal, que nem falava inglês direito, sim, e agora ele está podendo estudar e se preparar para voltar para voar. Entender que nós somos capazes do que a gente quiser, desde que a gente acredite. Sim, olhe para a sua história, olha para aquilo que você fez, dê valor àquilo que você fez. Honrar e respeitar a sua história, lembra dessa máxima? Honrar e respeitar a sua história. Porque se você conseguiu chegar até aqui, significa que você é uma pessoa que está sempre lutando, está sempre indo atrás. E por que você não iria mais para frente? Exatamente. Porque tem sempre o mais para frente. Sempre olhando para frente, porque eu conheço o Maurício aí, somos 8 anos, somos amigos, né, de frequentar as casas aí, e o quantas histórias que, é claro que não cabe aqui em 45 minutos, precisaríamos de mais tempo, todo mundo tem... Mas o que eu estou gostando muito dessa série de histórias de sucesso é porque a gente está deixando um legado, a gente está deixando uma história, né? Agora a Cris estava aqui também, que deu a palestra anteontem, a Rafaela também. Cada um tem uma história, e essas histórias são histórias, sim, inspiradoras, de pessoas que viveram diversas coisas na vida, que não desistiram, e com certeza vocês todinhos aí, olha a minha amiga Jussiara aí, todos vocês que são pessoas que têm a vontade de ser alguma coisa, não é só para ser comissário, percebe? Minha amiga Jussiara, eu conheci ela em 2009, lá em Belo Horizonte, né? Então, por que a gente escondeu esse sonho? O que a vida fez com a gente, que a gente, de repente, enterra alguma coisa? Toda vez é a oportunidade de desenterrar o baúzinho e descobrir o tesouro que tem lá dentro, né? Sim. Tudo é possível, desde que a gente acredite, porque não tem limite de idade hoje, não tem limite de nada, limite na nossa cabeça. Persistir, persistência. Eu lembro que quando eu morava lá fora, eu entreguei 12 vezes para o mesmo lugar um papel que eu queria ser segurança, porque na época era onde se mais ganhava. E entreguei 12 vezes, a persistência. E eu 12 vezes foi lá pedir. 12 vezes foi lá pedir. Ou seja, tem gente que desiste no primeiro não, cara. Primeiro não, a pessoa já desiste. Então, uma hora alguém fala, nem que seja por teimosia, essa pessoa vai ter oportunidade aqui. Porque aquilo que você falou agora, né? Acho que ia fechar com essa mensagem. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Tudo que a gente está vivendo agora, ainda mais esse momento agora, é de extremo aprendizado, aonde vai fazer a gente sair mais forte do que a gente está passando, do que a gente entrou, né? Dar valor para outras coisas, valorizar outras coisas, enxergar que podemos ter feito diferente. Então, a base é essa, honrar e respeitar a nossa história. Com certeza. Que bom, Mal, que bom conhecer a tua história. Eu já conheço ela de cabo a rabo, mas agora a gente fica eternalizando ela aqui. Uma mensagem final, Mal, para eles. Para vocês, o que eu posso dizer é: persistam. Sempre, sigam sempre em frente. Não pensem em idade, não pensem em língua, porque aquilo que for seu, vai ser seu. Não interessa, você tem que ir atrás daquilo. Se você tem essa convicção, vá. Siga em frente. E aí a gente se vê em breve, com certeza. Legal. Vamos todos nos encontrar voando. Maurício, muito obrigado aí, irmão, por essa parceria. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Maurício foi meu parceiro. Eu posso falar que o Maurício hoje no Brasil é o cara que mais fez curso de banco de seleção no mundo, porque eu vou só aproveitar esses últimos minutinhos aqui. O Maurício fez o primeiro banco de seleção lá que ele tremia as pernas, e depois todo mês que eu tinha curso ele falava: Scott, posso assistir de novo? Scott, posso assistir de novo? Scott, posso assistir de novo? E ele obviamente ia como convidado, me ajudava também nas entrevistas, né, na parte de idioma. Mas cada vez que ele ia, ele aprendia uma coisa diferente. Cada vez que ele ia, ele tinha uma resposta diferente.
Então, ele deve ter feito pelo menos uns 50 bancos de seleção nessa nossa história de 8 anos, né? E só quem ganhou foi ele. Porque de tanto ele fazer, ouvir, quando ele chegou na entrevista dele lá da Avianca, eu lembro dele, ele estava tranquilo. Falou, a vaga é minha, eu vou ganhar. Obviamente queria muito, mas é diferente de quando você tem alta performance. Eu tenho feito muitos treinamentos aqui de especialização de alta performance e logo eu vou lançar aqui para o mercado, né? Alta performance é você, cara, ser muito bom mesmo, todo santo dia. E aí a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado pela sua história. Muito obrigado. Amanhã temos mais uma história de sucesso. Amanhã com o comandante José Luiz, fundador, dono da BC Fly. 22 anos de escola de aviação. Estejam aqui às 11 horas, no mesmo bate-canal. Obrigado por todo mundo que entrou aí. Obrigado, Fiquem gente. com Deus. Valeu, Mal. Valeu. Obrigadão.